Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, leitura do livro Transição Planetária, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Publicação original 2008, Editora Leal, Livraria Espírita Alvorada Editora. Vamos acompanhar a leitura. A vida responde conforme programada. As atividades prosseguiam árduas, tendo-se em vista o número de vítimas que foram arrebatadas pela grandiosa tragédia. Lamentavelmente, sem qualquer preparação para o enfrentamento da realidade espiritual, debatiam-se nas amarras fortes do corpo, em putrefação, tentando reanimá-lo, a fim de recomeçarem um banquete dantesco das ilusões. Quando os esforços não se coroavam de êxito, que jamais acontecia, o desespero alucinava-as, demonstrando que viveram apenas para as sensações. Certamente havia muitos espíritos enobrecidos pelo trabalho e pela dignidade, pela fé religiosa esposada, pelos valores morais a que se entregavam, que eram socorridos por familiares queridos, que os anteciparam na romagem da imortalidade, por abnegados mentores que os auxiliaram na jornada terrestre. Referimo-nos à maioria, à mole humana descuidada, para a qual a existência é apenas uma viagem ao país das quimeras, sem o sentido profundo do que se reveste. Como, porém, o amor de Deus está sempre presente, não lhes faltavam socorros efetivos do mundo espiritual, como ocorria em relação ao nosso pequeno grupo de afeiçoados ao bem. Encontrava-me atendendo a uma senhora desencarnada, ajudada pelo irmão Oscar, que tentava romper inutilmente os liames perispirituais, experimentando muitas angústias. Dei-me conta do seu estado adiantado de gestação, notando a presença do espírito feto, que se encontrava adormecido após a morte orgânica, porém imantado ao corpo da mãezinha. Sem saber como proceder, recorri à ajuda do benfeitor, que, solícito, acercou-se-nos sugerindo que primeiro tentássemos adormecer a genitora, a fim de ser providenciado o parto. Concentramo-nos ambos, aplicamos energias calmantes na senhora aflita, que lentamente serenou-se, adormecendo. O Dr. Charles pediu a Ana que atendesse ao filhinho, enquanto ele aplicava recursos especiais na área do chakra coronário do pequenino, diluindo a energia densa que se foi alterando, mudando de tonalidade e de formato até diluir-se como um fio que se esgarça, sendo separadas totalmente as fibras de energia que os uniam. Observamos que a gestante movimentou-se, embora adormecida, e expeliu uma espessa massa informe, como se fora o parto. Logo nos demos conta de que se tratava da condensação mental de ambos, filho e genitora, acumulada no útero, em cujo claustro desenvolvia-se a gestação. A partir desse momento, o seu sono tornou-se reparador tranquilo. Na etapa final do processo, o espírito não lograra a bênção da reencarnação. Experimentou um grande choque, enquanto vimos o corpo da desencarnada absorver os fluidos densos que o retinham, sendo atraídos pelo seu cadáver. Notei curiosamente que, de imediato, o processo de decomposição tornou-se mais rápido, apesar de já o haver iniciado. As bactérias encarregadas da destruição dos tecidos pareceram vitalizadas e aumentaram infinitamente, com voracidade que não tivera ocasião de perceber anteriormente. Dr. Charles explicou-nos que a flora e a fauna microbiana, que se encarregam de estruturar e desorganizar a aparelhagem física, são mantidas por uma lei natural, porém é o fluido universal que lhes dá vitalidade ou se encarrega de aniquilá-las, quando já não se fazem necessárias. No caso em tela, as impressões físicas transmitidas pelo espírito, de alguma forma, preservavam determinadas áreas orgânicas, menos sensíveis à decomposição, retardando-lhes o processo degenerativo. O recém-liberado foi conduzido por Ana a uma das áreas especiais.
de onde seria conduzido para o despertamento fora daquele campo, indo habitar a comunidade infantil própria ao seu futuro desenvolvimento. A mãezinha adormecida logo depois foi recambiada para o lugar de onde seria também transferida com aqueles que podíamos considerar como melhorados, e que ao despertarem no campo de refazimento padeceriam menos angústias. Ela esperara o filhinho com essa ternura infinita de quem deseja maternidade dignificada. O esposo, conforme elucidou o Dr. Charles, após alguma reflexão, houvera também desencarnado, não ali, mas numa das ilhas do país, onde se encontrava em atividade comercial. Certamente em razão da lei das afinidades, logo despertasse, teria meios de reencontrar os seres queridos, utilizando-se dos recursos de orientação e esclarecimento que foram instalados em nossa esfera de ação. Encontrava-me edificado com as lições que acabara de registrar, e porque necessitasse de alguns esclarecimentos, solicitei ao nobre amigo que me auxiliasse no entendimento da dolorosa ocorrência. A desencarnação da gestante e do seu filhinho, naquelas circunstâncias, considerando-se que se encontrava quase no momento de renascer no corpo físico. Sem fazer-se rogado, o nobre amigo reflexionou por um pouco e narrou-nos a mim e ao irmão Oscar. A nossa irmã viveu em sua penúltima reencarnação em uma das milhares de ilhas da Indonésia, exatamente aquela em que há pouco desencarnou seu esposo, naquela ocasião também seu consorte. Entregavam-se então a práticas mágicas e supersticiosas muito comuns em toda parte, especialmente em muitas das ilhas de cultura ainda primitiva, porque distantes da civilização, vivendo costumes tribais. Tidos como possuidores de dons espirituais, em muitas das suas atividades, ela e os espíritos infelizes com os quais se homiziava exigiam sacrifícios de crianças, por serem inocentes, e cujas vidas dariam alegria, saúde e felicidade àqueles que se permitissem utilizá-las. Assassinaram desse modo algumas crianças indefesas, cujos pais ignorantes e perversos permitiam a sua imolação, vitimados pelos costumes bárbaros. Ao desencarnarem, foram surpreendidos por algumas de suas vítimas, que os arrastaram a punições severas, encarceramentos terríveis, submissões humilhantes. Sempre estarão em sintonia os devedores e os seus insensíveis cobradores. Como, porém, sempre estando presente a justiça, o amor apresentou-se-lhes em forma de misericórdia e os recambiou à atual reencarnação, na qual foram constrangidos a encerrá-la de maneira dolorosa, superlativamente triste. Terminado o resgate que se impuseram por necessidade iluminativa, recomeçarão noutra oportunidade o processo de crescimento para Deus, edificando um lar no qual estarão presentes numa família numerosa alguns dos desafetos, hoje desditosos e sedentos de vingança. O amor é a luz que apaga a escuridão do ódio, diluindo-o em claridade de ternuras e de compreensão. Silenciou por um pouco, para logo concluir. O filhinho que lhe veio imantado ao perispírito, após vê-los perdoado, sofreu reparação pelo mal que lhes impusera no período em que estiveram na erraticidade inferior. Voltará ao carreiro físico também, rico de esperança e de alegria. O genitor desencarnou na mesma ilha, onde praticara magia negra e cometera hediondos crimes, havendo sofrido um processo prolongado antes de concretizar-se o fenômeno biológico da morte orgânica. Foi lento deslindar-se das amarras carnais, experimentando aflições superlativas, até a consumpção total. As soberanas leis sempre se encarregam de reequilibrar a ordem, onde se hajam manifestado a agressividade e o crime, o despautério e a crueza dos sentimentos. Ninguém que agrida a vida prosseguirá em liberdade, porque ficará imantado ao erro, até que reconquiste a paz resultante do dever nobremente exercido e da consciência harmonizada. Por outro lado, onde se encontre o agressor saudeu, advinculada estará a vítima, que, não havendo perdoado, estabelecerá seus planos de vingança. Sempre, portanto, que se conviva com harmonia, desincumbindo-se dos deveres que lhe dizem respeito, com seriedade e elevação, será lograda a felicidade real, aquela que nada consome. Quando silenciou,
deixou-nos uma sensação de coragem, assinalada pela alegria de viver no serviço de autoiluminação. A noite, porém, prosseguia lúgubre, ameaçadora. De certo modo, relâmpagos e trovões, chuvas intermitentes, tornavam o nosso trabalho mais penoso. Não se tratava de fenômenos terrestres, mas de tormentas espirituais, defluentes das vibrações grosseiras e dos campos magnéticos sobrecarregados de energias deletérias. Na imaginação de alguém menos experimentado, logo se teria ideia de tratar-se ali do inferno mitológico, onde não luzem a misericórdia nem a compaixão. A diferença é que o amor de Deus ali se encontrava em atividade, diminuindo as tenazes constritoras do sofrimento que colhera rapidamente aquelas dezenas de milhares de existências, em plena exuberância fisiológica e demorada ilusão física. Não havia, porém, tempo para aprofundar reflexões, que ficariam para a ocasião própria, sendo-nos indispensável servir, quanto nos estivesse ao alcance, sem medirmos esforços para libertar os irmãos equivocados, pouco importando as suas origens, as circunstâncias da desencarnação e a religião que professavam. O bem não se detém ante qualquer tipo de fronteira, limite ou preconceito, porque é emanação divina para a edificação da vida. Constatava mais uma vez que cada criatura é um ser especial, verdadeiro, universo a descobrir, desconhecido por ela própria. Em consequência, cada desencarnação é especial, típica de cada indivíduo, porque caracterizada pela sua realidade pessoal. Muito difícil estabelecerem-se regras comparativas entre a existência e a desencarnação dos seres. Certamente há biotipos que servem de padrão para que se realizem paralelos, que ajudam no entendimento das circunstâncias e das suas ocorrências. Compreensivelmente, defrontávamos essa diversidade de comportamento entre aqueles desencarnados, que se lançavam à aceitação do fenômeno que se consumara, arrebatando-os da esfera física. As circunstâncias imprevistas, manifestando-se com força titânica da destruição, surpreendera-os, sem que houvessem tido tempo sequer de entender o que lhes estava acontecendo. A onda gigante fora tão veloz e avassaladora que arrastou de roidão tudo quanto se lhe encontrava à frente, deixando um rastro de destruição inimaginável. Transferidos coletivamente para o mundo espiritual, sem perceberem os demais que foram recambiados juntos, cada qual permanecia prisioneiro das suas sombras e encantamentos, sem estrutura emocional para conceber o que lhes acabara de acontecer, deixando-os enlouquecidos. Ainda meditava, em torno do drama da senhora gestante desencarnada, quando tive a atenção despertada por uma dama que se encontrava profundamente vinculada aos despojos em estado deplorável. Gritava muito, inspirando nossa compaixão, e sarcasmo na chusma de perversos obsessores que a martirizavam com motejos vulgares, enquanto ela intentava romper os vínculos para ir procurar o filhinho, cujo paradeiro desconhecia. Estava mais ou menos informada sobre a morte que a arrebatara, não compreendendo as forças que a mantinham presa ao corpo quase totalmente. Chamava pelo filhinho com voz pungente, logo se alucinando, tentando arrancar os cabelos, ferir-se, atirando-se ao solo contínuas vezes, buscando levantar os destroços materiais. Dr. Charles acercou-se e observou psiquicamente, procurando ler nas suas paisagens mentais as ocorrências, momentos antes da tragédia coletiva. Falou-nos que se encontrava distante da praia, na residência humilde, quando a mesma desabou sob a força incoercível da onda poderosa que diminuíra de volume. Desencarnara imediatamente sob os destroços que a esmagaram. O choque adormeceu-a por largo período, havendo despertado em desespero, menos de um dia após, dando-se conta relativamente do que acontecera. A sua angústia maior elucidou-nos. Era o fato de ignorar o que sucedera com o filhinho, razão que fora da sua existência, no período de viuvez que a surpreendera meses antes. Com bondade paterna e sabedoria aurida na sua nobre existência, ele procurou detê-la por um pouco, mediante projeção de raios luminosos que a envolveram, limitando-lhe os movimentos, e após dizer algumas palavras à sua enfermeira dedicada,
pôs-se a conversar com a desesperada. O seu forte pensamento era captado pela enferma de maneira clara, através de imagens decodificadas pelo espírito sofredor, conseguindo acalmá-la pouco a pouco. Ana chegou, trazendo nos braços, sorridente e bela, uma criança de pouco mais de 1 ano de idade, que desencarnada logo se recuperara do drama, apresentando-a ao médico. Esse, por sua vez, colocou-a nos braços da desafortunada, o filhinho jovial que a fez sorrir e acalmar-se, logo passando a cantar uma canção para o adormecer. De imediato fomos convidados a diluir os liames perispirituais que a retinham ao corpo, conseguindo, alguns momentos depois, a total liberação. Aturdida, no instante da emancipação do corpo, pareceu perder o equilíbrio, em razão da gravidade ambiente, no que foi socorrida por Ana, que lhe tomou o filhinho, enquanto nós a segurávamos, e o Dr. Charles hipnotizava, a fim de que Serena adormecesse, o que aconteceu sem detença. Logo após, os padioleiros a transferiram para a área pertinente, levando também o filhinho adormecido. Os milagres que o amor opera são contínuos e ricos de beleza, vencendo mesmo o denominado abismo da morte. As horas em consequência naquele báratro arrastavam-se lentas e afligentes, carregadas de acontecimentos insólitos, que nos enterneciam num momento e doíam-nos em outro, e despertavam-nos sempre o amor e a compaixão em todos os casos. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.